Quem aqui, deixa eu começar fazendo uma pergunta, antes da gente entrar no lance da nossa série aí, mas já valendo para a pregação de hoje. Quem aqui assistiu ontem na verdade, não, hoje, Vitor Belfort? Quem aqui assistiu a luta? Pessoal aí antenado. Quem não viu, tem gente que eu assim, não sei nem do que ele está falando. Ok, oremos. Mas assim, ontem nós tivemos mais uma edição do MMA, do UFC, na verdade, o MMA, UFC, acontecendo na cidade de Goiânia. Eu, sim, sou muito contra, eu não gosto desse tipo de violência, porque há um movimento, inclusive cristão, ao redor do mundo, dizendo que MMA é uma coisa que não vem de Deus, porque é muito violento e não gosta de violência. Esse mesmo pessoal, eu digo que é muito estranho, porque esse mesmo pessoal que é contra a violência, porque o MMA é muito violento, as crianças depois chegam na escola dominical ou no culto à noite vão ouvir a história de Davi e Golias, ouvindo que Davi pegou uma pedra, cravou na testa de Golias, ele caiu, depois Davi subiu em cima dele, arrancou a cabeça dele, pegou a cabeça dele e saiu girando por aí, jogando sangue para todo lado. Está na Bíblia isso. E aí o pessoal olha e fala, não, o MMA é muito violento. Não, violento é a história de Davi. É bem violenta. Bom, saindo desse nosso momento, aspas, entre parênteses, Vitor Belfort ontem venceu a luta, um nocaute espetacular, 1 minuto e 17 segundos, mas o que me chamou mais atenção na luta foi o depoimento que ele deu depois, porque para quem não sabe, Vitor Belfort faz parte do movimento evangélico brasileiro, e depois ele foi dar a entrevista, e ele deixou muito claro para as pessoas um pouco da teologia que está por trás da vida dele, quando ele deu um testemunho dizendo para as pessoas, quando alguém disser para você que você não pode, quando alguém disser para você desista, quando alguém disser para você que você não consegue, lembre-se que Deus te dá uma nova vida, te dá uma nova chance, e Deus pode fazer você vencer, e Deus pode fazer você prosperar. E fazia poucos minutos que ele tinha vencido a luta, o cara ainda estava meio estatelado lá no chão, tinha levado um chute na cara, é uma coisa maravilhosa, não teve sangue, infelizmente, mas estava lá ainda tentando se recuperar, meio atordoado. Enquanto isso, nosso herói Vitor Belfort, dando o seu testemunho do que tinha acontecido, da vitória de Deus, da celebração. O que eu acho que a impressão que às vezes nós passamos para as pessoas, e a impressão que às vezes o movimento evangélico passa para as pessoas é o seguinte: nós adoramos quando Deus faz as coisas do nosso jeito. A pergunta que eu fiquei fazendo é a seguinte: se ele tivesse sido derrotado, vamos imaginar que ele tivesse perdido a luta, será que ele diria o mesmo de Deus? Porque se você não pode dizer o mesmo de Deus, tanto na vitória quanto na derrota, então provavelmente você não tem um bom conhecimento do Deus da Bíblia. Porque o Deus da Bíblia não é um Deus que nos convida a celebrá-lo e a adorá-lo apenas quando as coisas estão bem. Porque senão fica assim, enquanto Deus faz as coisas que eu gosto do meu jeito, eu vou adorá-lo. Quando ele parar de fazer isso, então eu vou ficar moado no meu canto, vou ter sérias dúvidas sobre quem é esse Deus. Eu acho que se Vitor Belfort tiveram no dia que ele for derrotado o mesmo testemunho que ele deu quando passou por essa vitória, muito que bom. Mas vamos combinar? Geralmente não é assim, e não é isso que a gente vê por aí. A gente vê pessoas, principalmente no meio evangélico, celebrando a Deus quando está acontecendo tudo muito bom. E quando alguma coisa começa a sair dos trilhos, logo o pessoal trata de colocar a culpa no diabo, trata de falar que sei lá, encosto, zica, o nome que você quiser dar para isso. Nós estamos falando numa série chamada Êxodo, falando da história do povo de Deus que estava escravo no Egito e foi liberto. Mas para chegar até o local definitivo da libertação, que era um outro país, uma outra terra, eles tiveram que passar 40 anos no deserto. Nós estamos falando de um povo que passou por provações absurdas, por grandes lições, mas em todas elas, Deus se mostrou muito presente na vida de cada um deles. É por isso que nós estamos falando de um povo que é guiado no deserto,
e que mesmo no pior lugar, pode notar que Deus ainda está ali. Que é uma percepção que, por causa da cultura evangélica, nós temos dificuldade em adquirir. Nós conseguimos adquirir sempre a percepção de que Deus está quando você ganha na Mega Sena. No entanto, se você perde o seu emprego, se você tira uma nota ruim, se você briga na família, nós somos incentivados a imaginar que Deus então se distanciou de nós, que Deus não está mais ao nosso lado. No entanto, olhando para a Bíblia, nós vemos de uma maneira clara: Deus sempre está presente na vida do seu povo, seja nos melhores momentos como nos piores momentos. Na semana passada, nós começamos a ver o chamado de Deus para um cara que ele ia usar para libertar o povo, que é um cara chamado Moisés. Resumindo a história, foi assim: Moisés estava lá de boa, estava tranquilo, Deus tinha que chamar alguém para libertar o povo dele, olhou para Moisés e falou assim: é esse o cara. Deus apareceu para Moisés e falou assim: Moisés, você é o cara. Acabou com a vida de Moisés, porque Moisés estava bem, tinha 80 anos. Com 80 anos, você está pensando... O que uma pessoa com 80 anos pensa? No mínimo, tirar o pé do acelerador. No mínimo. Não é hora de você fazer grandes planos e grandes projetos. Simplesmente porque é hora de aproveitar o que você já conquistou na vida. Simples. Qualquer um de nós imagina isso. E isso é legítimo. No entanto, não era esse o plano que Deus tinha para Moisés. Deus aparece para Moisés e fala assim: Moisés, e nós vimos isso na semana passada, eu vejo o que o povo está passando, eu ouço as orações do meu povo, eu compreendo, entendo muito bem o sofrimento dele, e eu desci para salvá-lo. Deus começou a mostrar que iria intervir de maneira miraculosa na vida do povo. E aí então nós paramos o texto, agora nós vamos voltar para ele, e nós vamos partir exatamente do ponto em que nós paramos na semana passada, quando agora, depois de Deus falar para Moisés o que ele iria fazer, é hora de Moisés dar a sua resposta à ação de Deus, que eu acho que é igualzinha à resposta que qualquer um de nós deveria dar quando é chamado por Deus para alguma coisa. Vamos lá para o texto, que ele é mais importante do que aquilo que eu possa falar. Moisés, porém, depois de ser chamado, depois de compreender o que Deus faria, Moisés, porém, respondeu a Deus: quem sou eu para apresentar-me ao faraó e tirar os israelitas do Egito? Eu particularmente gosto muito da reação dos caras na Bíblia quando Deus os chama. Porque sempre que alguém é chamado por Deus na Bíblia para alguma coisa, a reação é exatamente a mesma que qualquer pessoa que não esteja doente, ou drogada, ou bêbada, deveria ter. Porque se a pessoa, sei lá, eu sei que você não vai dizer isso de experiência própria, mas quando você está um pouco acima do seu nível etílico adequado, você não fica corajoso? Quem aqui não fica? Você não fica... Tá todo mundo com vergonha? Ah, não sei. Rodrigo. Rodrigo não. Rodrigo gosta de Coca-Cola. O Rodrigo é meio Campari. Se você não está no seu estado natural, você fica corajoso, você fica mais amoroso. É aquela pessoa assim que ela quer brigar com todo mundo e abraçar todo mundo ao mesmo tempo. Isso acontece, há pessoas aqui que já passaram por isso. Eu li isso nos livros, já li vários estudos sobre isso para saber que essa é a reação que algumas pessoas têm. Clodoaldo mesmo, não quero citar nomes aqui, colocar ninguém numa situação. Clodoaldo deu testemunho disso várias vezes. James mandou e-mail para mim. Algumas irmãs também. Eu não quero citar nomes, eu não vou colocar ninguém numa situação constrangedora, até porque no último encontro de casais isso ficou muito latente. Então vamos continuar. No entanto, como Moisés está no seu nível normal, provavelmente era de manhã, tinha tomado um café da manhã, no máximo um café preto, no máximo ele tinha um pouco de cafeína a mais no sangue. Aí ele ouve Deus falando assim: Moisés, eu vou usar você
para libertar o meu povo que está escravo lá no Egito. Se Moisés fosse minimamente burro, ele diria assim: glória a Deus. No entanto, como Moisés é um cara que conhece essa história de Deus, conhece essa história de Egito, conhece essa história de escravidão, sabe o que significa ser chamado por Deus, ele diz: Deus, quem sou eu para apresentar-me ao faraó e tirar os israelitas do Egito? Quando você vai para a Bíblia, os caras que são chamados por Deus morrem de medo e têm uma total consciência da incapacidade da vida de cada um deles. Eles chegam para Deus e dizem: Deus, nós somos incapazes. Eu acho isso importante na Bíblia, porque hoje o chamado foi completamente banalizado. Hoje, quando pessoas são chamadas para alguma coisa, elas fazem louvorzão, fazem festa, estouram rojão, e deveria ser o contrário. Deixa eu dizer uma coisa com muita tranquilidade como pastor dessa comunidade para você. Se Deus chamar você para alguma coisa, primeira coisa, não tente fugir, porque não adianta. É a primeira. A história de Jonas na Bíblia mostra isso muito bem. Deus vai atrás de você e vai caçar você até obrigar você a fazer o que ele quer. Ok? Já cá entre nós, essa já não é uma informação muito legal para se dar. Mas, primeira orientação que eu dou como pastor, quando Deus colocar o desejo no coração de você fazer alguma coisa no reino dele, nem adianta fugir. Pode ser que ele demore um bom tempo para te obrigar a fazer aquilo, mas ele vai dar um jeito. Segunda coisa que você deve fazer quando Deus te chamar para alguma coisa: entrar em depressão. Sei lá, não precisa ser muito. Uma semaninha, amuado. Outra coisa que eu quero dizer para você: chore bastante. Chore, faça jejum. Porque, como nós já dissemos aqui várias vezes, quando Deus resolver chamar você para alguma coisa, você está ferrado. Porque Deus vai chamar você para viver de acordo com o que Ele quer, onde Ele quer, como Ele quer, e geralmente sem te dar satisfação nenhuma disso. Não é confortável. Não é confortável. Mas é o que geralmente ele vai fazer. É por isso que na Bíblia, pode ver lá, pegue a sua Bíblia de Gênesis a Apocalipse e tente estudar todas as vezes que Deus chamou alguém para alguma coisa. Os caras entram num profundo desespero. Porque eles sabem, perderam totalmente o controle de qualquer coisa na vida deles. Assim, uma coisa importante a se dizer é que obedecer a Deus não é tão simples como as pessoas têm vendido por aí. Tem muita gente que acha que obedecer a Deus assim, eu vou e vou de boa. Não! Você não vai de boa. Nós vamos contra toda a nossa vontade e a nossa expectativa. A primeira noção que nós temos que ter do chamado de Deus: nós estamos lidando com algo muito sério. Muito sério. É por isso que eu digo que só pessoas que não têm a total compreensão do que significa viver com Deus, que ainda não alcançaram essa total compreensão, vão para um culto no domingo à noite como se estivessem indo para a choperia depois ou no sábado. Pessoas que têm noção do chamado de Deus, quando vão para a reunião em que ouvem a palavra, que celebram a vida juntos, vão com um profundo temor na expectativa de quem é que se ferra hoje. Porque vamos imaginar o seguinte: de repente você está ouvindo isso, de repente você está aqui ouvindo a palavra e Deus está tocando o seu coração para alguma coisa. Quem se ferrou hoje? Tchananã. Em muitos lugares você vai ouvir assim: celebre isso. Sim, celebre isso. Celebre. Mas celebre com muito temor, muito tremor diante de Deus. A primeira coisa que todo ser humano normal tem que dizer quando Deus o chama para alguma coisa, mesmo que seja chamado para ser cristão: Deus, quem sou eu? Quem sou eu? Quem sou eu para fazer isso? O Senhor tem noção de quem o Senhor está chamando? Aí então Deus, para dar uma amenizada para Moisés, o texto continua que Deus agora vai dar uma sossegada para trazer paz ao coração dele. O texto continua: Deus afirmou:
eu estarei com você. Esta é a prova. Olha como é fantástico, como Deus tem uma preocupação profunda com a segurança, o bem-estar e o conforto do ser humano. Veja o que Deus vai dizer para Moisés: eu estarei com você. Esta é a prova de que sou eu quem o envia. Então Deus vai dar uma prova, você pensa assim, ah, bom, então tem prova. Porque quem não gosta de uma garantia prévia do que Deus vai fazer? Olha só a prova que Deus dá para Moisés, para dar a ele garantia de que é ele mesmo que está mandando. Quando você tirar o povo do Egito, vocês prestarão culto a Deus nesse monte. Peraí, vamos parar um pouco. Deus está dizendo para ele, não, mas ó, eu vou dar uma prova para você de que sou eu que estou mandando. Quando todo o rebuliço acontecer no Egito, quando todas as brigas acontecerem, vocês vão, no futuro, vir aqui adorar nesse monte. Imagine que Deus chega para você hoje e fala assim, olha, chamei você. Eu quero que você vá pregar o evangelho num país onde a perseguição religiosa é absurda e você vai correr um risco enorme de perder a sua vida e perder a vida da sua família. Mas eu vou dar uma prova para você de que sou eu que o envia. Daqui uns 3 anos você vai voltar e me adorar aqui. Mas o senhor está querendo dizer que a prova, quer dizer, que eu só vou conseguir ter a certeza de que era o senhor mesmo daqui 3 anos quando eu voltar para cá? É. Peraí, vamos acertar essa parada aqui. O Senhor está querendo dizer que a prova que o Senhor está me dando é uma prova que só vai ser dada quando tudo que deveria acontecer já aconteceu? É. Porque você vai andar por fé, você não vai andar. Eu vou produzir fé no seu coração, vamos trabalhar essa fé aí no seu coração. Você há de convir que não adiantou lá muita coisa para quem prefere andar na segurança de vida. É estranho andar com Deus, não é? Você não acha estranho? Eu quero confessar como cristão e pastor, eu acho muito estranho andar com Deus. Porque geralmente as coisas que Deus pede têm a ver com fé. E a fé é uma das coisas mais loucas do mundo. Significa dizer que você vai acreditar em algo que você não vê, mas que você acredita naquilo. É meio louco esse negócio. O cristianismo tem ingredientes de loucura muito claros. Por isso é que eu não gosto dessa fé que precisa de acontecimentos para ser autenticada. Por isso é que eu não gosto dessa fé que diz assim, prove Deus, ele vai mostrar para você. Eu acho que a fé cristã tem muito mais a ver com esse sentimento de vai andando e vai confiando e Deus vai dando um jeito de resolver a parada na sua vida. Vai para o deserto e vê o que vai acontecer. No futuro eu vou provar para você que eu estava com você. Pode ser que seja inclusive apenas no final da vida, quando a gente vai olhar para trás e vai, poxa, Deus estava ali. Deus estava presente. No entanto, a cada dia, a cada passo da nossa caminhada, Deus vai dizendo para mim e para você, dê um passo, ande por fé. Dê outro passo, vai andando por fé. É muito estranho isso, porque vai contra todas as nossas expectativas de segurança, de tranquilidade, de programar a vida. O cristianismo é um salto absurdo dentro da loucura de Deus produzir a história dele através de mim e de você. É estranho, é loucura, mas sinceramente não vale a pena viver de um outro jeito que não seja esse. Não vale a pena. Aí então, Moisés, como qualquer um de nós, vai entrar na conversa e vai dizer, Moisés perguntou, quando eu chegar diante dos israelitas e lhes disser, o Deus dos seus antepassados me enviou a vocês, e eles me perguntarem, qual é o nome dele? O que eu lhes direi? Eu acho interessante esse texto porque os israelitas são o povo de Deus, certo? Olhe para esse texto e veja o seguinte. Moisés perguntou para Deus, quando eu chegar diante do seu povo, o seu povo vai perguntar para mim, quem é você? O que eu digo para eles?
Um libertador está sendo enviado para o povo de Deus. E a primeira coisa que Deus precisa fazer é se fazer conhecer para o seu próprio povo. Sabe qual é um dos grandes problemas da igreja hoje? É que a igreja não tem a noção de que ela precisa se converter. O libertador está sendo mandado para o povo de Deus. E veja o que Moisés diz: quando eu disser para os israelitas, para o seu povo, que Deus os está libertando, eles vão perguntar quem é o Senhor. E o que é que eu vou dizer para eles? É interessante notar que a Bíblia parte do pressuposto que o primeiro povo que precisa se converter a Deus num processo de libertação é o próprio povo dele. No entanto, é claro que nós partimos do pressuposto que a igreja conhece a Deus. No entanto, olhando para a situação em que nós estamos como igreja, Igreja Evangélica Brasileira, não dá para partir desse pressuposto. Nós temos que partir da história dizendo: a igreja não conhece a Deus. O processo de conversão e de transformação precisa sempre começar em mim e em você, em nós, naqueles que são chamados igreja. Porque se nós tivermos uma noção exata de quem nós somos, nós chegamos à conclusão de que nós não conhecemos a Deus e o processo de conversão precisa acontecer em nós primeiro. O problema é que na história foi dito pra gente: a igreja tem os seus problemas resolvidos, e agora com os seus problemas resolvidos, ela vai ao mundo para pregar o evangelho. Não é verdade. A Bíblia diz: a igreja não tem os seus problemas resolvidos. A igreja é feita de pessoas imperfeitas, incapazes, com sérias dificuldades, com vícios absurdos, pessoas que olham para a Bíblia com falta de fé, pessoas que não têm a total consciência de quem Deus é e que precisam, em primeiro lugar, ter a noção de que a conversão precisa acontecer em mim. O problema é que nós imaginamos a conversão como um ponto. É mais ou menos assim. Foi vendido para a gente a ideia de que, num determinado dia, você conheceu a Jesus, você fez uma oração e se entregou a Ele e ponto. Você se converteu. Não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz o seguinte: houve um momento na sua vida em que você conheceu a história do Evangelho, você se rendeu a essa história, e aí naquele dia você tomou noção do processo diário de salvação que Deus está fazendo em você. Assim, você precisa se converter ao Evangelho agora, amanhã cedo, amanhã à tarde, terça-feira de manhã, quarta-feira. A salvação, não o pagamento dos nossos pecados, mas o desenvolvimento disso é algo que está acontecendo diariamente em nós. Nós precisamos nos converter a Deus todos os dias da nossa vida. Nós andamos de uma maneira contrária a isso. E pessoas que imaginam que num dia eu aceitei Jesus, meus problemas estão resolvidos, são aquelas que andam como se Jesus fosse um passaporte que um dia depois que eu morrer eu vou apresentar para Deus dizendo: agora eu posso entrar no céu. O céu nada mais é do que o Wet n Wild, o Hope Hard dessas pessoas. E Jesus é o passaporte que dá garantia para que você entre lá. É algo que eu guardo no bolso. Está aqui, guardado para alguma ocasião oportuna. A salvação não é isso. A salvação é algo que eu desenvolvo em minha vida. É um processo de santificação. Não é um passaporte que você tem guardado no bolso para levar para o túmulo e apresentar para Deus quando as coisas estiverem complicadas na entrada do céu. É por isso que ser membro de uma igreja não resolve seus problemas. Não resolve. Alguns pastores brincam dizendo que quem acha que ser membro de igreja o torna cristão são aquelas pessoas que imaginam que pelo simples fato de estar na área de casa o transforma em um carro. Se você estiver na área da sua casa e dormir lá, você não é um carro. Por mais que você queira ser um carro, por mais que você haja como um carro, estar numa igreja não faz de você um cristão da mesma forma. O que nos faz cristãos é nos rendermos a Jesus. É interessante e triste imaginar que a primeira mensagem de libertação
e de quem Deus é tem que ser dado ao povo dele. E eu sinceramente acho que hoje não é muito diferente. Se eu tivesse que apostar em quem precisa se converter primeiro em nosso país, eu diria a igreja. Pastores que até pouco tempo atrás demonizavam a Globo se vendendo a Globo por milhões. Isso é vergonhoso. Pastores que defendem a estrutura ao invés de defender pessoas. Isso é um escárnio. Pastores que defendem a estrutura ao invés de defender pessoas são aqueles que diriam para Jesus que ele não pode curar no sábado. Isso é vergonhoso. Pastores que cobram 15 mil reais para ir numa igreja num domingo à noite pregar a palavra. Isso é vergonhoso. E eu não quero dizer quem cobrava 15 mil reais, porque como hoje ele é deputado, presidente de uma comissão determinada em algum lugar por aí, pode ser que isso me dê problemas. 15 mil reais foi o que ele cobrou para vir pregar numa igreja aqui em Piracicaba. Vem com ônibus, a produção gosta do ônibus, porque no ônibus ele tem uma pose assim meio, como é que é? Assim, terninho, gelzinho, chapinha, estrela. Pastores que chegam numa igreja em Campinas, olham para as pessoas que estão lá, muitas pessoas, chegam para o pastor da igreja, o pastor é convidado a pregar, aí ele chega para o pastor da igreja e diz assim, pastor, o negócio é o seguinte, eu estou olhando para o pessoal aqui da igreja, dá para levantar 50 mil aqui, se eu fizer um apelo bom e pedir uma oferta para o pessoal, posso fazer isso, a gente racha meio a meio? Aconteceu numa igreja em Campinas. O mesmo pastor que virou amiguinho da Globo. Se alguém duvida disso, o pastor da igreja contou isso num DVD da CEPAL do ano retrasado, dizendo o nome, local e como foi. A igreja precisa se converter. A igreja não tem o direito de pregar o evangelho no mundo se ela não passar por um processo de conversão. Uma igreja que briga pelo fato de ter um cachorro ou não ter um cachorro numa cerimônia de casamento não é a igreja de Cristo Jesus. Quem é aqui do ajuntamento sabe que a gente teve um cachorro numa cerimônia de casamento. 2 cachorros. Pitbulls. A Ana Mari quase morreu. A Ana Mari, que é a pessoa que mais tem medo de cachorro no mundo, quase morreu. O que eu diria para quem fala mal da gente por aí porque tinha um cachorro na nossa cerimônia de casamento? Eu diria que talvez a teologia reformada diga que casamento não é sacramento. E que a força do símbolo da aliança não está no cachorro, mas na união do casal, que reflete a glória de Deus. Assim, não é quem leva a aliança que legitima a aliança, mas quem a usa. A aliança pode ser trazida por um anjo. Se quem a usa no casamento, no dia a dia, não for bíblico, aquela aliança é transformada num sinal da desgraça daquele casal. Eu, como pastor, olho para a igreja evangélica brasileira, graças a Deus não em sua totalidade, mas na grande parte dela, com nojo. Com nojo. Nós não
precisamos de gente mandando em nossa vida com base num tradicionalismo ridículo. Nós precisamos de Cristo. É isso que nós precisamos. Um dos principais motivos do mundo não reconhecer a Cristo é que o mundo simplesmente olha para a igreja e diz: quer dizer que se eu for cristão eu tenho que ser assim? De jeito nenhum. De jeito nenhum. Eu não sei se você já passou por isso, mas várias vezes quando a gente vai convidar alguém para participar com a gente, ir lá, vir participar de um culto, o que a pessoa pergunta para você? Quais são as perguntas que a pessoa faz? Viu, mas sim, como é que é lá? Como é que é lá o quê? Como é que eu vou? Você vai de carro, a pé, sei lá, pode ir de ônibus. Tem várias maneiras de você chegar até lá. Você pode pôr no GPS, ele vai indicando para você, vire à esquerda em 200 metros. Aquela voz irritante. Sei lá, tem, não, mas sim, roupa, usamos. Sim. Você pode até ir sem, mas não vai ser legal. Roupa, sim, usamos. Ah, mas com que roupa eu vou? Pro samba que você me convidou. Mas com que roupa? Ah, sei lá. Eu olho pra pessoa e falo assim, ó, eu vou assim. Geralmente eu tô de jeans e camiseta e falo, eu vou assim. Ah, você não vai assim. Não, eu vou. Tá ruim assim? Não é que tá ruim. Não, mas você não é pastor? Eu sou. Eu vou assim. Se você me provar na Bíblia que pastor tem que usar uma roupa diferente dessa, eu juro pra você que eu queimo essa roupa. Queimo aqui num culto público. Faz a fogueira da queima da roupa do pastor. Não faz, não problema nenhum. Faço isso com muita tranquilidade, sem crise nenhuma. Mas você tem que provar biblicamente para mim. Se você não provar biblicamente, falar da tradição, da cultura, aí eu vou falar, bom, a tradição, a cultura é uma questão de opção, você faz a sua opção, eu faço a minha, e vamos ser felizes, porque no céu a gente acha que nem vai usar roupa, vai ficar pelado. Mas e lá, o pessoal assim, pessoal lá, como é que eles são? O pessoal cai? O pessoal pergunta se cai. Uma vez teve um culto aqui. Quem que caiu no primeiro culto nosso? Tudo que vai ser chato, você não lembra. Quem caiu no primeiro culto? Teve alguém que caiu na escada ali. Quem? Foi a Lu? Olha, a Lu tá aí? Desculpa, Lu. Você tá... A Lu tá aí. Eu não lembrava que era Lu. Mas no nosso primeiro culto, acho que ela foi descer a escada e levou um tombo. Então as pessoas caem. Em tese, as pessoas caem. Sei lá. Criançada, cai direto, correndo pra lá e pra cá. A Luísa uma vez ralou o joelho aqui na frente, cotovelo. Cai, as pessoas caem. Tem briga, uma vez entrou dois caras brigando aqui, é sério, temos que interromper um culto, porque os caras brigaram no bar da esquina, um pra correr do que tava batendo, entrou aqui, porque achou que se refugiando aqui, o outro cara nem ligou, entrou, bateu, a gente louvando a Deus, e o pessoal brigando. Ah, foi verdade, aconteceu isso aqui, é sério, aconteceu. Aconteceu de tudo aqui já. O pessoal falou assim, teve endemoniado? Endemoniado não teve, mas teve dois caras brigando. Eu duvido que na sua igreja teve alguém brigando, mas uma pancada mesmo. E não era presbítero com diácono, hein? Não era. O pessoal entrou brigando. E aí o cara falou assim, você não mexa mais com a minha família, não foi isso? Tem um lance aí de alguém pegou a filha de não sei quem. É isso que a gente conseguiu compreender. O cara tava bufando. Mas aí a gente parou o louvor, ficou olhando, apertando, deu uma acalmada, uma água com açúcar, o pessoal foi embora, aí continuou o louvor. Não tinha muito o que fazer. Deu uma quebrada no clima. Mas o que eu geralmente falo para as pessoas é o seguinte, nós não temos preocupação com a sua roupa, nós não temos preocupação se você tem tatuagem, piercing, alargador, desalargador. A gente não tem nenhuma preocupação com isso. A gente tem preocupação com o evangelho. O que eu falo para as pessoas é, você está afim de ouvir alguma coisa sobre Jesus? Então aparece. O resto, cara, você vai lá e vê como é que é. Gostou, beleza. Não gostou, beleza, também pode ir, a gente abraça você, não tem problema nenhum.
É triste quando o próprio estilo de vida da igreja evita a chegada daqueles por quem Jesus morreu. Aí então, Moisés falou, bom, o que eu falo? Olha a resposta de Deus, que fantástica. Só Deus podia dar uma resposta como essa. Disse Deus a Moisés, você vai dizer o seguinte, eu sou o que sou. Ah, bom. Bom, então está explicado. Está explicado, eu sou o que sou. É isto que você dirá aos israelitas. Eu sou, me enviou a vocês. Entenderam? Simples, né? Quem mandou você? Ah, eu sou. Poxa, que bom. Ah, então agora a gente obedece, porque se fosse o eu era, mas é o eu sou. Então, já que é o eu sou, não dá para não ir. O Tim Keller, um pastor norte-americano que plantou uma igreja em Manhattan, meu sotaque é mais do Texas. O Tim Keller afirma que é importante ressaltar que Deus não diz para Moisés assim, eu sou o que vocês querem. Deus diz para Moisés, eu sou o que eu sou. Moisés, peguem todas as suas expectativas sobre mim e joguem fora. Eu sou o que eu sou e eu não sou o que vocês querem. É muito importante notar que Deus diz isso, porque geralmente seres humanos querem um Deus de acordo com as suas expectativas. No entanto, Deus é Deus de acordo com o ser dele, fazendo as coisas do jeito dele. É importante notar que Deus está dizendo, louvem a Deus primeiro por quem Ele é. E depois por aquilo que Ele faz. Mas, vamos ser sinceros, a gente não louva a Deus muito mais por aquilo que Ele faz do que aquilo que Ele é. Isso é muito complicado, porque se a gente chegar no momento da vida em que a gente achar que Ele não faz mais aquilo que a gente acha que Ele deveria fazer, a gente para de louvá-lo. Assim, cristãos verdadeiros e sinceros são chamados a louvar a Deus pelo simples fato dele ser Deus. Ponto. Se ele vai fazer alguma coisa ou não vai fazer alguma coisa, isso não deveria interferir na minha participação, no meu louvor e na minha devoção a ele. Por isso Deus diz, eu sou o que eu sou. De acordo com a minha vontade, de acordo com o meu projeto e de acordo com o que eu quero, não de acordo com o que vocês querem. Vocês podem até ter expectativas sobre mim, mas eu vou cumprir aquilo que eu quero. Eu listei alguns motivos pelos quais Deus faz as coisas do jeito dele. Eu nem sei se eu enumerei aí. Eu enumerei. Primeiro, ele sabe o que faz. Claro que para você entender isso, você tem que ter fé de imaginar que Deus sabe o que está fazendo. É mais ou menos quando você vai viajar e... A gente faz isso várias vezes. Quem é que pega ônibus? Quem aqui já pegou ônibus alguma vez? Você entra. Você pergunta alguma coisa para o motorista do tipo assim... o senhor sabe dirigir? Alguém aqui já pediu para o motorista apresentar a carteira de habilitação? Alguém aqui já pediu? Você entra no ônibus, simplesmente entrar num ônibus é um ato de fé. Porque você tem que imaginar o seguinte, o motorista não vai morrer no meio da viagem. Ele não vai ter, sei lá, um ataque cardíaco fulminante, a hora que estiver fazendo uma curva numa serra. Você parte do pressuposto que ele sabe onde vai chegar e que ele tem capacidade para chegar onde vai chegar. É um ato de fé. Nós entramos num ônibus crendo que o motorista sabe o que vai fazer e vai nos levar até lá. Aí quando chega Deus, não sei, vai que. Aí eu não tenho fé suficiente para isso. Não, a gente tem fé. A questão é que a gente tem fé nas coisas erradas. A gente confia no motorista do busão, mas não consegue confiar em Deus. E ó, deixa eu dizer uma coisa para você. O motorista do busão é bem menos confiável do que Deus. Se você soubesse o que ele toma de café da manhã, minha filha, a chance dele não infartar é um milagre. É um milagre. Se a gente tivesse aquele negócio para ferir a pressão do motorista, é 17/12. É direto aquilo aí. Não é? Não? Com aquela barriga? Pessoas com aquela barriga eu conheço bem. Primeiro, Deus faz do jeito que Ele faz porque Ele sabe o que faz. 2, seus planos são perfeitos. Pode não ser de acordo com o que a gente quer, mas é perfeito. A gente pode discutir se a gente gosta ou não gosta. Eu tenho muita crise com o jeito como Deus faz as coisas. Discordo de muita coisa.
Eu discordo. Assim, eu não tenho crise de fé de acreditar ou não acreditar em Deus. Eu tenho crise de discordar do jeito que ele faz. Discordo várias vezes. Por exemplo, sempre que morre alguém que eu acho que não deveria morrer, eu discordo. Morreu, eu acho que não deveria ter morrido. Eu olho para o Congresso, um monte de gente que deveria ter morrido não morre. Tem gente que está lá, já foi presidente, vice-presidente, presidente do Congresso, presidente do Senado, dono de metade do Maranhão, vou mostrar nome, está lá, não morre. É o Munra, o ser eterno. O que é isso? O que é isso? Tá lá. Passou mal esses dias, foi pro hospital, falei, agora. Já estava preparando um churrasco, descongelando umas picanhas. Voltou. O primeiro caso de praticamente uma ressurreição, que a gente nem louva a Deus por isso. O que é isso? Eu já estou imaginando que Deus olhou e falou assim, eu não quero. O diabo falou, nem eu. Ficou aquele empurra, 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 empurra. Ninguém ficou, o cara ficou. Dançamos nós. Eu discordo de algumas coisas. Eu acho que algumas pessoas já deveriam ter morrido. Se você está ouvindo isso falando assim, como ele não é cristão. Então, realmente, eu não sou cristão tanto quanto eu deveria ser. Me desculpem, mas esse pastor não tem problema em dizer que não é tão cristão quanto deveria ser. Eu peco. Hoje eu comi uma costela na hora do almoço, comi mais do que deveria comer. Tava uma coisa maravilhosa aquilo. Gordura. Não devia ter comido, comi. Molinho barbecue. Maravilhoso. Ontem foi costelinha de porco com panceta e bacon. É sério? Eu tenho sofrido, Aí aquela coisa, aí tem um infarto, vai todo mundo falar assim, tá vendo? Mas também, porque ele falou aquela pregação, eu peco. Eu tenho crises. Eu podia ser um motorista de busão, eu já vou pegar um ônibus, nós vamos lá para o encontro de casais e eu que vou dirigir o ônibus. É nem saber. Torresminho, eu não sei quem postou foto de torresmo. Eu tinha comido panceta, costelinha de porco e bacon, fiquei com vontade do torresmo. Que desgraça. Mandaram foto de churrasco hoje pra mim. Eu xinguei a pessoa. Xinguei. O que eu posso fazer? Se você não tem um nível de pecaminosidade assim, agradeça a Deus. Eu ainda tenho dificuldades com o meu pecado. Sou carente da misericórdia de Deus. Terceiro, ele tem uma visão infinitamente maior que a nossa. Ele consegue enxergar melhor do que a gente consegue enxergar. A gente não sabe o que vai acontecer amanhã. A Bíblia diz que ele sabe o que vai acontecer amanhã. Então ele já está pensando a longo prazo. A gente não consegue pensar. Quarto motivo porque ele pode fazer as coisas. Ele é Deus. Pronto, acabou. Eu ia colocar essa em primeiro, mas se eu colocasse essa em primeiro, eu não justificava as outras. Mas o simples fato de alguém ser Deus já lhe dá autoridade para fazer as coisas do jeito que ele quer. Você quer brigar com ele? Você faz assim, cria um universo paralelo, com todas as coisas funcionando do jeito que funciona, cria gente como a gente, atura a gente como a gente, você discute em pé de igualdade com ele. Enquanto isso, tá bom, não consegue criar nada. Eu me perdi no meu papel aqui. Achei. Continua a história. Disse também Deus a Moisés, diga aos israelitas, o Senhor, o Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, porque Deus agora tem que explicar, né? O povo não faz ideia de quem ele é. Veja que Deus está tendo que explicar para o próprio povo dele quem ele é. O Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó enviou-me a vocês. Esse é o meu nome para sempre, nome pelo qual serei lembrado de geração em geração. Vá, reúna as autoridades de Israel e diga-lhes, o Senhor, o Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, apareceu a mim e disse, eu virei em auxílio de vocês, pois vi o que lhes tem sido feito no Egito. Prometi tirá-los da opressão do Egito para a terra dos cananeus, hititas, amorreus, ferezeus, heveus, jebuseus, terra onde manam leite e mel. As autoridades de Israel o atenderão. Depois você irá com elas ao rei do Egito e lhes dirá, o Senhor, o Deus dos hebreus, veio ao nosso encontro. Agora, deixe-nos fazer uma caminhada de 3 dias, adentrando o deserto para oferecermos sacrifícios ao Senhor nosso Deus. Lembre algumas coisas, apenas após a conversão do seu próprio povo, é que eles são enviados para pregar aos egípcios.
Deus só fala para eles, depois que vocês me reconhecerem, é que vocês vão falar para os egípcios quem eu sou. Não vão falar para os egípcios quem eu sou, se vocês não tiverem a noção exata de quem os está enviando. Entendeu a parada? Ninguém tem autorização para falar nada acerca de Deus antes que tenha uma mínima compreensão de quem ele é. Porque senão vai ficar aquela pregação do tipo assim, eu já ouvi isso. Não, porque Deus é pai e não é padrasto. Aí é horrível, porque se a pessoa tiver uma relação melhor com o padrasto que com o pai, ela já vai ficar em crise. Deus está lembrando o povo dele da história, de quem ele é. Eu não sei se você notou, mas todo domingo aqui nós lembramos a história mais importante de toda a história. Geralmente, as únicas pessoas que têm crise quando o evangelho é pregado numa igreja são os cristãos. Eu nunca ouvi um não cristão reclamando de ouvir do evangelho. Mas já ouvi de cristãos assim, você vai falar de Jesus de novo? Não, vou falar da digníssima que ele deu à luz. Não. A gente vai para o culto de domingo à noite, a gente vai falar, sei lá, a gente vai falar sobre as estrelas, o cosmos. Nós vamos falar sobre a força que está dentro de nós. Nós não vamos falar sobre Jesus. É uma igreja cristã, é uma igreja que crê no evangelho, mas nós não vamos falar sobre Jesus. Nós não vamos falar de forma alguma, nós não iremos fazer isso, que um dia Deus criou todas as coisas perfeitas, que Deus criou o ser humano e colocou num jardim, que era um paraíso, tudo perfeito, tinha um perfeito relacionamento com ele, e nós não diremos de maneira alguma que Deus colocou no meio daquele jardim uma árvore, a árvore do conhecimento do bem e do mal, dizendo para aquele ser humano, não coma, porque o dia em que você comer, você vai morrer. Deus tratou isso, combinou isso com o ser humano, que é combinado, não é caro nem barato, é combinado, estava feito o trato, Deus cumpre contrato, e quem é que não cumpre contrato? O ser humano. Deus tinha dito, vocês vão morrer. Se vocês comerem, era um jardim inteiro, só tinha uma bendita árvore que não podia comer. Os desgraçados foram comer justo da árvore que não podia. Agora, antes de você ficar xingando Adão e Eva, falando assim, quando eu chegar no céu eu quero arrebentar com a cara de Adão e Eva. Você pecou hoje, você vai pecar amanhã, você pecou ontem. O único motivo de você não ter comido da árvore do conhecimento do bem e do mal é que não era você que estava lá. Esse é o único motivo. Se eu mesmo, gordo, comia muito antes. Porque o gordo é assim, ele sabe que não pode, ele tem uma fome especial por aquilo. Então, demora um pouco, eles acabam... A Bíblia diz que eles desobedeceram a Deus, eles sabiam que comendo daquele fruto, eles estavam fazendo a opção por viver do seu próprio jeito e não do jeito de Deus. Eles comeram. Só que Deus tinha dito, se vocês comerem, vocês vão morrer. É um trato. Deus é justo e reto. Deus sempre cumpre o que ele fala que iria fazer. Se ele não cumpre, ele não é justo, não é reto. O que acontece com o ser humano? A partir do momento que ele come do fruto que Deus disse para ele não comer, ele morre. Ele morre espiritualmente porque ele é desconectado de Deus. Tanto é que lá em Gênesis, a primeira vez que Deus aparece para o ser humano depois de ele ter comido o fruto, ele tem medo de Deus. Até então ele não tinha medo de Deus, mas ele passa a ter medo. Logo depois, ele briga com a mulher que Deus tinha dado para ele. Até então eles estavam bem, estavam perfeitos, não tinha sogra, lá todo mundo feliz. A Bíblia diz que eles viviam pelados. Eu gosto dessa informação, ela é importante para nós jovens. Eles viviam pelados. Olha só o que aconteceu. Logo depois que eles pecaram, o relacionamento ficou tão ruim que eles começaram a colocar roupa, um ficou com vergonha do outro. Eva já olhou para Adão, já viu umas imperfeições, já começou a comparar ele com Brad Pitt, já viu que não era nada daquilo. Adão já comparou Eva com Angelina Jolie, e já virou aqui esse relaxo. A partir daí, virou um pandemônio. Brigaram, morreram para Deus, morreram nos relacionamentos, morreram fisicamente, morte eterna. A Bíblia diz que eles estavam condenados ao inferno. E que nada que o ser humano pudesse fazer resolveria a parada. Porque para você ser aceito por Deus, você teria que ter um padrão de santidade igual ao dele. De perfeição. Como o pecado entrou na história, a Bíblia diz que nós já nascemos com o gênio do pecado. Pecado não é uma opção apenas.
Hereditário, eu já nasço assim. Deus então intervém porque Ele ama o ser humano. A notícia do Evangelho é fantástica. Deus olha e Ele poderia dizer, se ferrem. Fizeram, bem feito. Agora vai todo mundo para o inferno. Mas a Bíblia diz que Deus ama. Ele envia o Deus Filho, Jesus, e diz, eles só vão ser livres da consequência da morte se tiver um sacrifício perfeito. Jesus vem, ele nasce de uma virgem, ele não tem a linhagem de um homem, ele não carrega a hereditariedade do pecado, ele vive sem pecado, é o sacrifício perfeito que vai para a cruz. A Bíblia diz que todos os nossos pecados foram lançados sobre ele. Mas lembre-se, nós não vamos contar essa história todo domingo. Estou apenas dizendo que nós não vamos contar. Todos os nossos pecados, passados, presentes e futuros, foram lançados nele. Ele pagou. Sacrifício perfeito. Produzindo reconexão com Deus. Ele morre, mas no domingo de manhã, após a morte, ele ressuscita. Porque se a consequência da desobediência é a morte, e agora já não há mais pecado na história, a morte não existe mais, ele ressuscita. Por isso que para nós cristãos, essa história de vida eterna, de céu, seja ele onde for, é importante. Porque é a crença que nós temos de que a morte será vencida no final. Por isso que no cristianismo esse lance de vida eterna é fundamental. Porque a vida eterna significa dizer que a morte eterna que nós merecíamos foi vencida na cruz. Porque Jesus pagou o preço. Não, nós não vamos contar isso todo domingo. Não. Se você não está afim de ouvir o Evangelho ser contado todos os domingos, com todo carinho, amor e tranquilidade pastoral, eu quero dizer para você, essa não é a sua igreja. E com todo amor e carinho, eu quero dizer para você, porta da rua é serventia da casa. Tudo amor, carinho, sou amorosa. Eu tô... Algumas pessoas falam assim, grosso. Ah, obrigado. Crise nenhuma. Se eu tivesse alguma crise de ouvir alguém xingando de grosso, eu não casava. A do cachorro foi boa, produção. É todo mundo imaginando quem falou mal do cachorro, né? Tem pessoas aqui que já sabem, algumas desconfiam. Não, não posso fazer assim de jeito nenhum. Sério? Tem gente que já notou aqui. Né? Depois, se vocês quiserem, pergunte para o irmão Maurício. Ele vai ser o nosso. Para terminar, eu sei que o rei do Egito não os deixará sair, a não ser que uma poderosa mão o force. Por isso estenderei a minha mão e ferirei os egípcios com todas as maravilhas que realizarei no meio deles. Depois disso, ele os deixará sair. E farei que os egípcios tenham boa vontade para com o povo. De modo que, quando vocês saírem, não sairão de mãos vazias. Todas as israelitas pedirão às suas vizinhas e às mulheres que estiverem hospedando em casa objetos de prata e de ouro e roupas que vocês porão em seus filhos e em suas filhas. Assim vocês despojarão os egípcios. E aconteceu assim mesmo. O povo de Israel estava saindo, o pessoal pediu uns donativos, o pessoal deu. Uma coisa bem louca. O que Deus está dizendo é, a boa vontade de qualquer pessoa em relação a você depende da ação de Deus. No deserto, bem como em qualquer outro lugar, sem Deus você está perdido. Se Deus não intervir, não há o que você possa fazer. Porém, se Deus intervir, você vai chegar para uma vizinha que oprimiu você durante 300, 400 anos, vai falar assim, não tem umas joinhas aí para eu levar? A gente vai para o deserto, sabe como é que é? A gente tem que se produzir deserto ali.
Ela falou, não, tenho aqui um anel de brilhante. Tó para você, minha filha. Você não vai imaginar que em sã consciência alguém vai fazer isso, porém aconteceu. Porque Deus agiu. Milagres só acontecem quando Deus age, não quando o ser humano faz alguma coisa para merecer isso. É a ação de Deus que nos liberta, não a nossa ação. Nós apenas respondemos em gratidão. Estamos aqui em gratidão. Somos convidados a fazer tudo para a glória dele. A igreja precisa se converter. Nós precisamos nos converter e reconhecer que o eu sou age do jeito que ele quer, quando quer, porque ele é Deus. Simples assim. E difícil assim. Que ele nos abençoe nesse deserto. Que ele nos abençoe nessa caminhada. E nos faça compreender a loucura que é caminhar com ele. Senhor, obrigado por podermos caminhar juntos e poder pregar essa palavra àqueles que não te conhecem. Aqueles que precisam saber quem é o Senhor. Aqueles que precisam reconhecer quem é o Senhor. Saber que o Senhor não é aquilo que as pessoas vendem na TV, mas é aquilo que a tua palavra diz do Senhor. A igreja precisa saber disso. A nossa sociedade precisa saber disso. Ajuda-nos a sermos mensageiros dessa tua palavra. Em nome de Jesus. Amém.